Começou, na verdade, desde quando eu era muito pequena. Por quê? Gente, com 1 ano de idade, tá? Um dia depois que eu tive a minha festinha ali de 1 ano, 1 aninho de idade, eu tive a minha primeira convulsão. Eu já vim aqui falar pra vocês antes sobre isso, né? Eu não vou falar muito assim sobre isso de novo, senão vai ficar muito repetitivo. Aí a gente acaba perdendo tempo sobre outros assuntos que a gente pode falar, né? Aí quem quiser ver sobre isso, volte aí às outras lives anteriores. Como eu falei, é uma jornada, né? E vocês vão entender algumas coisas que eu já venho falando aqui pra vocês, tá? Então, gente, quando eu era muito pequena, eu tive minha primeira convulsão, né, e tal. Naquele tempo, nos anos 80, né, já entregando minha idade aqui, mas enfim. Nos anos 80, gente, ainda não, digamos, não se falava tanto assim sobre algumas questões como se fala hoje. A questão do déficit de atenção, TDAH, né, hiperatividade. Então, por conta disso, né, que eu tinha minha mente, assim, hiperativa, muito, muito, muito. E quando eu tinha febre muito alta, eu convulsionava, né. Só que assim, gente, tiveram alguns diagnósticos, né, eu passava em acompanhamento, tomei remédios controlados na época, desde muito novinha, muito pequenininha. Depois também passou ali uma fase, né, um período, e aconteceu algo também que eu já compartilhei aqui também na live anterior com vocês, mas falando resumidamente, depois que eu tive meu primeiro contato com a minha mediunidade, eu nunca mais tive os problemas de convulsão. Então, parando para refletir, sim, tinha a ver com problemas, né, de saúde do corpo físico, mas eu creio muito que foi livramento de muitas coisas, né, que eu passei, mas assim, eu acho que tudo que eu passei ali com relação à minha saúde, né, na minha infância, tem muito mais a ver com a espiritualidade do que com o próprio corpo físico. Porque se depois que eu tive minha primeira experiência ali com a minha mediunidade, uma incorporação, digamos, né, com 9 anos de idade, sem eu nem saber o que era isso, gente, sabe? Aconteceu. Gente, depois dessa minha experiência, né, mediúnica, a primeira experiência da minha vida, assim, mediúnica, depois disso eu nunca mais tive convulsão. Então, o que se diz disso? Né, pra mim, assim, com tudo que eu passava, que eu sentia, pra mim ali hoje, né, eu entendo que era muito mais uma questão espiritual do que física. E tiveram várias coisas, gente, que aconteceram. Eu acho que essa minha primeira cura, aos 9 anos de idade, com a revelação ali do meu dom mediúnico de incorporação, e da minha ligação com a orixá que toma conta, né, da minha cabeça, a minha mãezinha querida, né? Depois disso, gente, várias coisas foram afloradas, tá? Com o tempo. Só que assim, eu só fui desenvolver mesmo na fase adulta. Porque minha família não... Até assim, quando aconteceu isso, digamos, a mãe de santo do terreiro, né, que era de candomblé até, ela queria porque queria, sabe, fazer as obrigações. Eu não gosto muito dessa palavra obrigações, né, mas enfim, né, as pessoas falam isso. Então, ela queria fazer logo a minha saída, fazer, sabe, tudo que é feito, né, na questão ritualística ali do candomblé. Só que minha avó, né, era mãe pequena de um terreiro de Umbanda na época, e nós fomos como visitantes lá, nesse dia, né? E aconteceu, gente, que veio ali, né? A minha mãezinha de coroa veio reverenciando, fazendo a dança dela no xirê, né? Que eles falam no candomblé. E lindamente, só que eu não lembro de nada, né? Eu fui saber disso até na minha fase adulta, que meus pais me contaram isso, né? E a minha avó um dia me confirmou isso. Então, assim, gente, eu não soube disso há muitos anos atrás. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu apaguei. Era como se eu fosse desmaiar, sabe? Pra mim, eu desmaiei. Eu tava adormecida, sabe? Só que o meu corpo foi dominado por uma força maior, né? E eu sou muito grata a isso. Por quê? Depois disso, gente, nunca mais tive convulsão na minha vida, tá? Eu sou muito grata de verdade, né? Então, eu acredito que o meu despertar começou aí, aos 9 anos de idade. Antes eu já tinha algumas visões, eu já tive algumas coisas,
Mas eu não entendia muito o que era isso. Eu era criança, né? Então, assim, explicar o que é espiritualidade para uma criança, gente, é bacana, porque a criança ela já vai crescendo com essa mentalidade, com essa consciência. Mas, gente, assim, a criança, ainda mais que nem eu, né? Que eu era uma criança hiperativa, super hiperativa mesmo, tá? Que eu chegava assim, as pessoas da minha família me apelidaram de furacão. Quando eu era criança, eu chegava na casa de alguém e falava, o furacão chegou. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, assim, eu acredito que o meu despertar começou aí aos 9 anos, por essa questão, tá? De que depois disso, nunca mais tive aquelas crises convulsivas como eu tinha na minha fase mais infantil, né? E isso, gente, foi, assim, com o passar dos anos, foi aflorando, mas ficou meio que adormecido, tá? Dentro de mim, porque eu não segui religião, não segui... eu fui batizada na igreja católica, mas eu nunca segui, sabe, assim, então eu não tinha uma doutrina, assim, religiosa, né? E eu lembro que eu gostava de ir nos terreiros de Umbanda quando eu era criança, né? Principalmente nas épocas de festa de Cosme e Damião, né? Porque ganhava bastante doce, bolo, sempre fui formiguinha, sempre amei muito doce. Mas isso ficou adormecido em mim, tá? Depois desse ocorrido aí, que eu tive a minha primeira revelação mediúnica, isso ficou adormecido durante anos e anos, tá? E por longos anos aí da minha vida. Em 2013, eu me decidi, de fato, a começar uns estudos, né, sobre a espiritualidade, sobre a questão da Umbanda, porque na época até eu comecei a me desenvolver na Umbanda, né, nessa época, em 2013, mais ou menos, por volta desse ano. Então eu queria entender, eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu sempre pensei assim, olha, se eu for seguir uma religião, eu quero estudar sobre aquela religião, eu quero saber o que eu tô seguindo, sabe? Eu quero saber mais sobre a doutrina daquilo que eu estou seguindo. Eu não quero só simplesmente chegar lá e falar, eu vou seguindo aí as práticas ritualísticas e tá tudo certo. Não. Eu sempre gostei muito de estudar, de me aprofundar sobre aquilo, sabe? Sobre aquela doutrina, aquela filosofia. E sempre me entreguei muito para isso, né? Sempre estive muito aberta para isso, para o conhecimento. Então, em 2013, eu me decidi, de fato, começar os estudos, né? Sobre espiritualidade, sobre terapia holística, que eu comecei, gente, assim, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Quando eu comecei a ouvir sobre terapia holística, eu queria saber mais sobre o que era isso e fui me aprofundando cada vez mais, né? E em 2015, eu me formei como mestra em Reiki. Então, eu fiz ali durante alguns meses, né, de formação, de estudos, né, no Reiki. E no Reiki, gente, são níveis iniciáticos, digamos assim, dos símbolos, né? Então, primeiro tem o primeiro nível, que é do despertar. Aí tem um segundo nível, o terceiro e o quarto, ou a gente chama de 3A e 3B, ou 3 e 4, né? Não, assim, difere em nada isso. Mas eu fiz meu mestrado em Reiki, me formei em 2015, né? E eu tava assim, gente, em êxtase, sabe? Eu tava muito, muito, muito feliz, de verdade, assim. Eu tava... saí dali já querendo praticar Reiki em todo mundo. E já fui atrás de comprar óleos essenciais, de comprar um monte de coisa ali, de ferramentas para me ajudar a praticar isso, né? E eu comecei a fazer autoaplicação primeiro em mim, eu testei bastante nas pessoas próximas a mim. E assim, gente, fui fazendo, né, cada vez mais, e as coisas só foram se expandindo na minha vida, né? E depois disso, gente, que eu fiz o meu mestrado em Reiki, que eu me formei em Reiki, eu fiz alguns cursos, né, sobre a espiritualidade, me formei em teologia de Umbanda,